Qual é, rapaziada? Vocês acharam mesmo que no ZFoot não ia ter vídeo do Super Mundial? Ah, vocês estão de brincadeira, né? É óbvio que, com um evento que mobilizou todo o planeta, temos que ter um vídeo especial para falar principalmente dos brasileiros. Nós já imaginávamos que clubes como o Bayern de Munique iriam atropelar o Auckland City, ou como outros jogos já de certa forma esperados, que envolviam times bem mais fortes e superiores que outros. Tudo bem que a gente não esperava o PSG goleando o Atlético de Madrid, ou mesmo o jogo insano tipo Libertadores, como o Boca Juniors versus Benfica, mas o que muitos imaginavam de verdade eram que clubes como o Fluminense iriam sofrer no Super Mundial logo no primeiro jogo, pois aqueles que imaginavam isso caíram do cavalo, pois eu justamente vou cobrir e analisar os times brasileiros nessa primeira rodada de Super Mundial, o que realmente ficou de gostinho para os próximos jogos. O Botafogo terá condições de passar no grupo dele? O Flamengo já está classificado, o Palmeiras também? É isso que veremos agora. Mas é claro que, meu caro ou minha cara, vou pedir para você deixar o like e se inscrever aqui no canal, pois futebol e ZFoot são uma coisa só. Vamos embora. Inicialmente falando do primeiro jogo brasileiro do Mundial de Clubes, estamos falando do Palmeiras. A Copa do Mundo de Clubes estreou com o Inter Miami no primeiro grupo, jogando contra o Al-Ahly. Um 0 a 0 xoxo que muitas das vezes ficou como um jogo até negativo, com algumas defesas do goleiro do Inter Miami, mas nada perto do jogo do Palmeiras. Estamos falando do Verdão, um time que tentou de certa forma surpreender a lógica e vencer os portistas. O que muitos imaginavam era um Porto que destroçaria o Palmeiras, mas o Alviverde provou que não deve nada à equipe portuguesa. Ao contrário, na verdade, muitos portistas portugueses justificaram que esse é o pior Porto dos últimos tempos. Talvez uma desculpa esfarrapada, mas a verdade é que o Palmeiras destronou o Porto do começo ao fim, jogou muito bem, o Porto teve lá suas chances, mas o Palmeiras conseguiu se desdobrar. Porque se estamos falando em algo que precisa ser muito esclarecido, trata-se da palavra domínio. O Palmeiras teve seu domínio, mas acabou não tendo efeito no placar. O Verdão foi amplamente superior em termos de posse e de chances também, especialmente nas finalizações. Foram 14 do Verdão contra 10 do Porto. Algo muito bom a ser elucidado. O goleiro substituto Cláudio Ramos do Porto, que substituiu o goleiro da seleção portuguesa Diogo Costa, teve atuação destacada, realizando defesas sensacionais, incluindo 3 defesas seguidas antes do intervalo, mantendo o placar zerado. Pelo lado palmeirense, o goleiro Everton também brilhou trabalhando, evitando gols em chutes perigosos como os de Fábio Vieira e de Samu. A verdade é que o Porto também teve suas tentativas, mas o Palmeiras conseguiu neutralizar e em muitos momentos, incluindo no fim de jogo, o Verdão conseguiu se impor. O Palmeiras chegou muito perto do gol em chutes do próprio Estevão, do também atacante Maurício e principalmente do Murilo, cujo cabeceio bateu no poste perto dos 40 minutos do segundo tempo. É verdade que as defesas acabaram se sobressaindo perante os atacantes e ambas as equipes tiveram oportunidades, resultado considerado muito justo por parte do Porto, até porque o Porto poderia ter realmente perdido. Era o jogo mais difícil da chave para o Palmeiras no Mundial e os caras conseguiram passar de cabeça erguida, empataram e poderiam ter vencido. O empate deixou o grupo completamente equilibrado. Palmeiras, Porto, Al-Ahly e Inter Miami somam cada um ponto, inclusive com nenhum gol marcado por nenhum. É um grupo muito equilibrado, um cenário que torna o grupo bastante aberto para novas possibilidades. Destaque também para Estevão. Esse daí, né? Vamos combinar que já tá na cara e escrachado que vai ser um excelente jogador, tanto pelo Chelsea como também pela seleção brasileira. Pode ser que ele seja o novo Alexandre Pato e eu esteja zicando, mas a verdade é que o cara tá jogando muito. Jovem promessa do Palmeiras, eleito o MVP da partida, ou seja, melhor em campo, após a atuação de 65 minutos, cheia de dribles e de intensidade. O Palmeiras enfrentará o Al-Ahly agorinha, inclusive, nessa quinta-feira, 19 de junho, na mesma chave. O Porto jogará contra o Inter Miami, também quinta-feira. O Palmeiras teve controle, criou mais chances e sentiu o imenso talento de Estevão, mas acabou esbarrando em grandes defesas e na falta de pontaria. O Porto, por sua vez, apostou na solidez defensiva com Cláudio Ramos e resistiu de forma consistente à ameaça alviverde. Agora a disputa pelo segundo lugar no grupo segue bastante aberta. Qualquer deslize nas próximas partidas pode ser altamente decisivo. Vamos então para o jogo do Botafogo, o segundo jogo envolvendo brasileiros e que já imaginavam o que aconteceu. O Botafogo venceu o Seattle Sounders em jogo pela primeira rodada de seu grupo. Uma estreia eletrizante. Inclusive na própria Seattle esse jogo aconteceu, exatamente no Lumen Field, num domingo que já prometia muita coisa. O estádio com mais de 30 mil pessoas, palco dessa primeira partida. Somente 3 clubes da MLS estão no torneio e os Sounders representam com orgulho em casa. O Botafogo explorou cruzamentos e jogou por cima, 2 gols de cabeça bem trabalhados. Aos 28 do primeiro tempo, o Alex Telles cobrou falta, Jair Cunha subiu e abriu o placar para o Botafogo. Aos 44 ainda do primeiro tempo, Vitinho
Vitinho cruzou, o Igor Jesus acertou um belo cabeceio na entrada da área e acabou fazendo o gol. Um bom posicionamento, uma finalização fatal que mostrou que a equipe do Seattle Sounders precisava acordar no segundo tempo. Com 60% da posse dos Sounders, 23 finalizações e oportunidades desperdiçadas, jogadores como Pedro de la Vega, Rusnak e Ferreira quase fizeram um empate para o Seattle. Aos 75, Paul Hothrock mandou a bola na área, com Christian Roldan testando, fazendo o desvio decisivo para marcar o gol. Sob pressão nos minutos finais, o goleiro do Botafogo, John, brilhou com uma defesa crucial em cima de Joaquim Correia. A zaga foi firme, com o desarme de Barbosa, com a estratégia muito bem guardada do placar até o apito final, com o Botafogo muito bem instruído pelo próprio Renato Paiva, técnico português do Fogão. Com mais posse de bola, é verdade, o Seattle tentou, mas o Botafogo provou que é realmente superior. O Botafogo enfrenta o Paris Saint-Germain na quinta e talvez não, né? Vamos ser honestos, com certeza é o grupo mais difícil do Mundial de Clubes. O Fogão vai ter que se superar, pois ele vai enfrentar diretamente uma equipe chamada Paris Saint-Germain, atual campeão da Europa, que goleou o Atlético de Madrid por incrível 4-0. Eu não estou brincando, estou falando do Botafogo, que apesar de ter sido recém-campeão da Libertadores, teve que se readaptar após a saída do técnico Arthur Jorge, mas que vem em fase crescente e quer surpreender tanto o Paris quanto o Atlético de Madrid. Todos consideram que o Atlético de Madrid é o time mais fácil de roubar pontos, já que foram goleados pelo Paris, e o Botafogo pode ter condições de quem sabe segurar. Já o Seattle Sounders pega o Atlético de Madrid em casa. No momento na tabela, o PSG é líder, Botafogo em segundo, o Seattle e Atlético zerados até então, com uma vitória de alma do Botafogo, que pode mostrar muita força diante de um grupo que muitos nem colocam tanta fé e não acreditam exatamente que isso pode acontecer. O próprio Renato Paiva reconhece que não se pode passar esse mesmo sufoco diante do próprio PSG, que as coisas têm que mudar, a postura tem que ser mais enérgica para o Botafogo, quem sabe surpreender. O primeiro gol brasileiro no Super Mundial foi justamente do Botafogo, e quem sabe podemos daqui pra frente termos uma equipe ainda mais enérgica, com qualidades para surpreender o mundo e no mínimo no segundo lugar passar nesse grupo. Convenhamos que dentre os 4 brasileiros é a chave mais difícil e o Botafogo vai ter que calar a boca de muitos que já duvidam dessa capacidade. Muitos acreditam até que o Paris Saint-Germain vai trucidar o Botafogo. O terceiro brasileiro a estrear foi o Clube de Regatas do Flamengo. Aí todo mundo imaginava que o Mengão de Felipe Luiz iria passar o carro e vencer. Podemos dizer que isso de fato aconteceu. No Lincoln Financial Field, na Filadélfia, o Flamengo acabou estreando contra a equipe tunisiana. O rubro-negro, integrando um grupo com o Chelsea da Inglaterra, Los Angeles FC dos Estados Unidos e o Tunísio Experience, tinha esperanças de que venceria, e de fato as coisas se provaram, com posse de bola de invejáveis 80% de domínio, com apenas 2 finalizações do Experience em uma noite fria e estádio com muitos assentos vazios, cenário nítido da cobertura do jogo. O Flamengo conseguiu se provar. Mesmo com parte vazia devido ao horário, os torcedores rubro-negros marcaram presença, e aos 17 do primeiro tempo, em uma jogada pela direita de Guilherme Varela, cruzamento para Luiz Araújo, que ajeitou para Arrascaeta finalizar no canto, abrindo o placar, o Mengão mostrou a que tinha vindo. Já que aos 70 minutos, Jorginho achou Araújo, o próprio Luiz, que foi além da marcação, dominou, cortou para a esquerda e bateu com precisão, selando a vitória. O Mengão mostrou controle absoluto da posse, trocando passes até encontrar seus espaços, com a marcação muito bem posicionada por Felipe Luiz, emitindo poucas respostas ofensivas do rival. Pontas muito ativos, Varela foi importante com infiltrações e suporte defensivo, com bolas paradas mais movimentações, aproveitamento ótimo em cruzamentos, um gol de Arrascaeta e infiltração de Araújo mostraram eficácia. O Experience até tentou com um estilo de jogo que buscava triangulações e pivôs com Rodrigo Rodrigues, mas sem efetividade. Apareceu mais no início da segunda etapa, inclusive exigindo Rossi com chute rente à trave. Arrascaeta foi o destaque do Mengão, abrindo o placar com mobilidade excelente na faixa central e participação direta na construção das jogadas. Tivemos também destaques como Luiz Araújo, autor do segundo gol, o Jorginho, um maestro, transitando bem no meio, ditando o ritmo e fornecendo passe preciso, como jogadores como Guilherme Varela e o Rossi, com pressão baixa equilibrada, priorizando compactação, marcações eficazes e o goleiro sólido. Com a vitória, o Mengão igualou os 3 pontos do Chelsea, ambos com saldo de mais 2. O Flamengo agora pega justamente o Chelsea, partida decisiva para essa liderança. Já o Los Angeles FC pega o Experience, que pode definir o resultado de quem disputará a segunda ou terceira vaga. O Mengão fez uma estreia exemplar, jogo inteligente, com paciência na construção, eficácia em finalizações e sólida na proteção da vitória. Tática bem equilibrada, jogadores-chave em alta e confiança elevada para o confronto contra o Chelsea, tudo que o Mengão precisava. O rival africano, mesmo tradicional, mostrou carências técnicas e criativas nesse cenário de jogo. O Flamengo vem tentando fazer história contra
contra os Blues e esse jogo promete demais, confesso a você que tô ansioso pra ver. E agora, para selar o que foi um grande jogo entre Borussia Dortmund versus Fluminense, temos que todos os brasileiros passaram ilesos de uma derrota. Esse jogo, por sinal, orgulhou a muitos que duvidavam da capacidade do Flusão. No MetLife Stadium, com 34.736 espectadores, o Fluminense tentou a sorte contra o Borussia Dortmund, que por sinal acabou se provando uma equipe não tão superior quanto muitos imaginavam. John Arias foi eleito Man of the Match, liderou ataques com intensidade física e técnica. Aos 40 anos, o Thiago Silva fez uma partidaça. Acabou anulando Gui Rassi com 9 duelos ganhos, 8 bolas aéreas, 7 cortes e 3 interceptações. Ano magistral e temporada magistral de alguém que fez uma partida magistral. Com no Borussia Dortmund o goleiro Gregor Kobel sendo decisivo defendendo chutes de John Arias e do próprio Canóbio com reflexos apurados. O Dortmund buscou mais profundidade e pressionou no segundo tempo, mas a falta de perspicácia ofensiva e falhas criativas impediram finalizações que eram claras. O Bellingham Jr. entrou, mas sem impacto, reforçou a ideia de que ainda precisa desenvolver presença no time titular. O técnico Niko Kovac elogiou o Fluminense, mas destacou que o ponto foi positivo diante da dificuldade na partida. Kobel e Sully do Borussia Dortmund criticaram a agressividade e jogo com a bola do próprio Dortmund, como informou o diretor Kell, que deu recado à equipe de que tem que mudar. Já o Fluminense manteve promessa tática, com Renato Gaúcho valorizando a performance coletiva e a entrega dos jogadores, especialmente Thiago Silva, que já trabalhou com ele em outras ocasiões no próprio Fluminense. O Dortmund tentou a campo com 3-4-2-1 com transições rápidas e laterais apoiando, ainda sem fluidez ofensiva. Já o Flusão explorou pelas laterais com um comportamento físico muito bom num 4-3-3 tradicional, com jogadores para manter o equilíbrio. O empate abre igualdade entre Fluminense e Dortmund, o Ulsan HD e o Mamelodi Sundowns, que são as duas vagas em jogo. Aparentemente o Fluminense tem um lugar muito tranquilo após esse empate. O Dortmund enfrenta o Mamelodi Sundowns e o Fluminense joga contra o Ulsan HD. O que muitos imaginavam em resumo era que o Fluminense iria levar uma chacoalhada, que iria ser humilhado e levar uma larga e sonora goleada, que iria se arrepender de ter cruzado o caminho do Super Mundial de Clubes. Mas o que na verdade se viu foi algo completamente diferente do que se imaginava. O Fluminense indicou agora uma performance que pode, quem sabe, fazê-lo líder do próprio grupo, até porque muitos não acreditavam na capacidade do Flusão de conseguir passar pela muralha amarela. Tudo bem que o Fluminense não ganhou, mas a verdade é que fez um futebol para nível de sim, sair vitorioso. E estamos falando de um clube que orgulhou seu torcedor tricolor. Acima de tudo, jogou de igual para igual. E nomes como John Arias certamente chamaram a atenção. Estamos falando de um jogador que já teve sondagens por times da Europa e pode cada vez mais provar o seu valor. Tudo bem que o Fluminense não ganhou, mas chegou perto disso. E tem uma liderança muito técnica na zaga, chamando Thiago Silva. A verdade é que Thiago Silva ainda tem espaço na seleção brasileira, na opinião honrosa de muitos, e que se Ancelotti observar bem, ele pode ser uma liderança de muita experiência e qualidade para esse ciclo de 2026. É verdade que ele tem 40 anos, não é mais nenhum menino, ao contrário, tá mais perto da aposentadoria, mas o que ele fez foi tão notável que pode realmente ganhar a confiança do torcedor brasileiro mais uma vez, já que estamos falando de um zagueiro tão, mas tão sólido, que não de hoje é presença carimbada em várias análises do futebol pelo mundo. É verdade que o Fluminense vai ter caminho duro e difícil, mas o pior para muitos já passou. Conseguir ficar no 0 a 0 com o Borussia Dortmund é um feito e tanto, o que mostra que não há uma discrepância tão grande assim entre alguns níveis de alguns times do futebol brasileiro com times do futebol internacional. Mas eu quero saber exatamente de você. Você coloca realmente fé que os brasileiros vão muito além nesse Super Mundial? Ou que isso é apenas fogo de palha e logo tudo isso vai passar? Comenta aí embaixo e conta pra mim. Muito prazer, eu sou o Zefoot e foi uma honra poder falar de Super Mundial. Essa é só a primeira rodada e muita coisa mais vem por aí. Deixa o like, se inscreva no canal, um abraço a todos e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!